Eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos para o estudo do Catecismo Maior de Westminster. Este é o currículo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Dracena. Convido também você e sua família para os estudos presenciais no templo na Avenida Rui Barbosa, 1207, Dracena, São Paulo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos por mais um dia que nos deste, pela oportunidade de estudar a Palavra de Deus e crescer mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor. Isso nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao estudo do Catecismo Maior de Westminster, pergunta 193. O que pedimos na quarta petição? Como nós já lemos essa resposta no estudo anterior, que você pode encontrar aí no índice do nosso canal, nós vamos ler a parte da resposta que nós meditaremos hoje, que é a seguinte: a quarta petição é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nós pedimos por nós mesmos e pelos demais, para que eles e nós, aguardando na providência de Deus dia a dia, usando recursos lícitos, possamos, pelo seu dom gratuito e segundo o melhor parecer a sua sabedoria paternal, gozar de porção suficiente dessas bênçãos, recebendo-as de modo continuado e abençoado, usando-as santamente e para o nosso conforto, e que sejamos guardados de tudo quanto seja contrário ao nosso sustento e conforto temporais. Então, as referências bíblicas que nós meditaremos nesse estudo se encontram em Mateus 4:4, João 4:14 e 34, 6:51, Filipenses 4:11, 1 Timóteo 4:3-4 e Gálatas 5:21. Então levantamos as seguintes questões: por que as bênçãos terrenas não podem por si mesmas sustentar nossa vida? Então, primeiramente vamos a essa primeira questão, né? Entendendo então que, conforme a nossa experiência, a gente come e volta a ter fome, bebe água e volta a ter sede, buscamos alegria em distrações e tornamos a nos perceber cansados, entediados e insatisfeitos. Então, nós somos tentados por obter mais poder e autonomia para a nossa satisfação. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, em Mateus 4:4. Nós fomos criados por Deus de tal forma que tão somente no Senhor e na sua palavra encontraremos o pão da vida, uma fonte de água viva e satisfação plena para o nosso ser. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, disse nosso Senhor Jesus Cristo, conforme João 6:51. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus disse em João 4:14. E ainda, Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, diz: digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, logo, Cristo nos deu o exemplo. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a satisfação é ter a Cristo, obedecer-lhe a palavra, estar em sua casa, viver em santidade e adoração e cumprir a nossa missão. Ainda que não seja perfeita e plena a nossa vida e a nossa satisfação aqui,
o será na sua vinda no novo céu e na nova terra, no mundo vindouro. Então nós devemos ser submissos à lei de Deus e pedir para desfrutarmos das bênçãos exteriores desta vida e que Deus nos abençoe a usarmos licitamente destas bênçãos terrenas. Por exemplo, comer tendo cuidado com a gula, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Escreve Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 5. Então, também escreve Paulo aos Gálatas: invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 21. Irmãos, o que nós temos visto é o seguinte: nós temos recebido muitas bênçãos de Deus e não temos encontrado satisfação para a nossa alma, porque na verdade o que nos falta é o próprio Deus. Existe um vazio no nosso coração do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus. Então nós buscamos preencher o vazio do nosso coração, buscando poder e satisfação nos prazeres, no uso dos nossos bens e da nossa própria condição de uma vida humana. Então essas bênçãos terrenas, bênçãos exteriores, elas não podem preencher o vazio dentro do nosso coração. Por isso que o homem vive desgraçadamente enquanto ele não encontrar a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo para viver uma vida feliz. Nós temos então aprendido, irmãos, que nós devemos buscar uma satisfação espiritual. Devemos buscar então suprir as nossas necessidades espirituais. A nossa respiração, o nosso batimento cardíaco, o funcionamento do nosso sistema nervoso e músculos, a nossa capacidade de pensar, de tomar decisões, tudo depende da providência de Deus. Então nós às vezes confiamos nos nossos próprios esforços. Agora nós vamos pensar nessas necessidades que nós temos buscado a provisão, mas que não tem suprido nossas vidas plenamente, não tem nos dado a segurança que nós dependemos também de Deus. Nós continuamos ainda atribulados, continuamos ainda famintos e sedentos, insatisfeitos na vida, porque não temos encontrado a plena satisfação para o nosso ser, porque nós somos espírito e também corpo, e nós precisamos encontrar o equilíbrio e a satisfação em Deus. Então nós vamos ler Atos 17, 28, Efésios 4, 28, Filipenses 4, 6, 2 Tessalonicenses 3, de 11 a 12, e responderemos a seguinte questão: por que não podemos, pelos nossos próprios esforços, conseguir o que precisamos? A independência é um delírio lisonjeiro. O nosso coração pecador gosta da ideia de autonomia e de independência, mas não podemos, pelos nossos próprios esforços, conseguirmos o que precisamos, porque, em primeiro lugar, nossos próprios esforços dependem da providência de Deus. Então é Deus quem nos dá a respiração, a saúde, e por mais que a gente faça tudo para evitar, por exemplo, o contágio, ainda tem pessoas que, sendo muito cuidadosas, podem sofrer o contágio de uma doença, e sendo muito zelosas da sua própria saúde, podem descobrir-se em determinado momento com uma doença incurável. O fato é que as Escrituras nos diz que em Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então nós somos, feituras de Deus, nós somos criaturas de Deus e dependemos dele para existir, nos mover. Ele também é o nosso sustentador. Então toda a natureza depende completa e constantemente da providência de Deus. Aqueles, pois, que são abastados, ou melhor,
os que estão bem abastecidos, né, eles não podem se ensoberbecer, mas antes tornar-se generosos, sabendo que não são os donos de tudo que possuem. Pode-se plantar o trigo, mas se Deus não providenciar a chuva e a luz do sol, não haverá colheita. Ou se houver chuva e sol, uma tempestade de granizo, por exemplo, essas coisas demasiadamente pode destruir a colheita, todo o resultado do nosso penoso trabalho. Pela providência de Deus, então, tudo pode se perder. Então os homens podem construir navios, e as tempestades que só Deus controla podem afundá-los. Então, em sua primeira viagem, o homem pode experimentar o caos e a sua glória ver afundar. É evidente que temos de reconhecer que dependemos completamente de Deus em cada detalhe das nossas vidas. Devemos ser honestos e generosos quanto às bênçãos de origem lícita que desfrutamos, com o fruto do nosso abençoado trabalho honesto, como sempre deve ser. Nós devemos socorrer aos necessitados. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. E também Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4, 28. Com uma ressalva para abrirmos os olhos aos que desejam viver da beneficência sem trabalhar. E uma motivação para que, em face disso, não desanimemos de fazer o bem a quem realmente necessitar. Em 2 Tessalonicenses, Paulo também escreve nos versículos 11 a 13: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Vamos orar então e continuaremos esse estudo do Catecismo Maior no nosso próximo encontro. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós vivemos num mundo que perdemos, ó Pai, muito, e vemos tudo às vezes sair como a água pelo meio dos nossos dedos. Sabemos que os nossos esforços não nos garantem, Senhor, uma vida abençoada e segura. E também reconhecemos, ó Deus, que dependemos de Ti e que tudo que recebemos é dom da Sua graça, porque o Senhor é quem nos dá saúde, o Senhor é quem nos dá sol e chuva a cada tempo. E o Senhor faz muitas vezes nós ganharmos e muitas vezes nos deixa perder, para reconhecermos que somos dependentes de Ti, da Sua graça. Agora, ó Pai, nós queremos que o Senhor nos dê um coração generoso e também pronto a servir, sem desanimar em face, muitas vezes, dos que ficam mal acostumados e querem viver às custas dos outros. Não desanimemos, ó Pai, de ser honestos no mundo de muita desonestidade, em que até aqueles que deveriam nos dar exemplo se corrompem. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a preservar a nossa vida obedientes à palavra de Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.